Vou mostrar agora a resolução do problema 2242, que o nome do problema é uma risada de chat, e ele está disponível neste link do URI Jude, tá? Então tem uma história por trás do problema, mas resumindo, uma pesquisadora, uma programadora Cláudia, ela observou que essas risadinhas de chat, elas são melhores, mais engraçadas quando todas as vogais, elas são iguais quando lidas de frente para trás ou de trás para frente, tá? Então a entrada vai receber uma cadeia de caracteres quaisquer e a gente tem que olhar se as vogais estão iguais de trás para frente ou de frente para trás, ou seja, se as vogais são palíndromas, né? Então, aqui é a estrutura de um programa em C normal. Cria uma variável aqui com as vogais para facilitar a comparação. Todas as vogais maiúsculas e minúsculas. Um array, né, na verdade, de caracteres. Uma string risada que vai receber a entrada fornecida pelo usuário. Um exemplo de entrada pode ser até o nome do próprio problema, que seria este, tá? Então, cin para ler a entrada. Uma string que vai guardar somente as vogais. Após a execução desses dois laços aqui de baixo, dentro dessa string vai ter o mesmo texto de entradas eliminando as consoantes, só permanecendo as vogais, tá? Então ele começa em branco. O que eu faço aqui agora? Eu faço um for que vai iterar todas as posições da minha string risada. Então ele vai de 0 até menor do que o tamanho dessa cadeia de caracteres, que é uma string, né, risada. E vai fazer o seguinte, para cada uma letrinha dessa aqui do meu array de vogais, que são 10, né? Então vai fazer de 0 até 9, que são 10 vezes. Eu vou comparar o elemento que está ali naquela primeira posição, que é a posição 0. Nesse caso aqui é o H. Ele é igual a vogal de índice J, começa com 0. É igual a A? Não. Então vou para o próximo. O H, que é o laço mais externo, está segurando o H. O H é igual ao E, minúsculo? Não. O H é igual ao I minúsculo? Não. Ele vai fazer isso, vai passar 10 vezes por todas as letras. Se a letra não for igual a nenhuma dessas 10, ele não vai entrar dentro do if e não vai fazer essa concatenação. Só vai entrar dentro do if se for igual a alguma dessas letras que são as vogais, tá? Então, para o H ele não vai entrar dentro do if, então ele não vai fazer o risada de índice i, que nesse caso seria o H, sendo concatenada a risada de vogais, que contém todas as vogais da entrada fornecida, tá? E caso ele encontre, eu dou logo um break para que não se ele já encontrou, ele não precisa testar as demais letras, tá? Por exemplo, o próximo aqui é um U, né? Um minúsculo. Então, o I vai ser incrementado de uma unidade. Eu vou pegar agora a risada de índice 1, que é o U. Eu vou comparar o U com as vogais de 0 até 10. Eu vou comparar o U com A. É igual? Não. O U com E é igual? Não. O U com I é igual? Não. O U que está aqui, que é esse U, com o O é igual? Não. O U com o U é igual? É. Então, é a primeira vez que entrou no if. Entrando no if, o que eu vou fazer? Essa variável que não tinha nada, agora ela vai pegar o nada que ela tinha, concatenar com o U e atribuir a ela mesma. Agora ela passou a ter um U, tá? E eu não faço mais nada, eu saio com break porque eu já encontrei o U, eu não preciso testar. Se eu já encontrei uma vez, eu não vou encontrar mais, porque não tem letras repetidas, tá? Agora eu vou fazer com o A, com esse A aqui. Então, esse A já é índice 0, 1 e 2, o I está no índice 2, o J volta para o zero de novo. Então, eu vou comparar o A desse Rua com o A, bem com a letra A, que é bem a primeira letra, ó. A igual a A é. Então eu vou entrar dentro do meu if e vou executar. Eu vou pegar o U que eu já tinha e adicionar ao fundo dele o A e atribuir a própria variável. Como eu já encontrei, eu caio fora. Esse break serve para interromper o laço, tá? O laço mais interno, no caso, vai interromper este fora aqui, ó. Beleza? Essa linha comentada é só para dizer que eu poderia reescrever essa linha de cima de uma forma mais simples. Quando eu coloco risada, vogais mais igual risada, eu estou falando que essa variável vai receber ela mesma concatenada com o que estou passando aqui na frente.
Então essa linha de código comentada é exatamente, faz o mesmo efeito que essa linha de código, tá? Então pronto. Ao fim da execução desse laço, da ni risada na variável risada eu tinha esse texto todo. Agora na variável risada vogais eu vou ter somente esse texto aqui, ó. U-A, 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 U. Vou ter somente esse, porque todas as vezes que tinha uma consoante e eu fiz a comparação com a rede de vogais, ela não bateu com nenhuma, não foi igual a nenhuma, então não entrou dentro do if, não concatenando ela a risada vogais. Então risada vogais, no final das contas, vão ter as vogais da minha entrada, somente as vogais. Isso aqui é o resultado de risada vogais, caso a entrada fosse essa, tá? Eu fiz um layout aqui só para um teste, para a gente verificar se está funcionando direitinho, mas para o programa a gente não pode deixar ele porque não é uma saída esperada, ter só as vogais. A saída esperada é se é sim ou não, se as vogais são palíndromos ou não, ou seja, são iguais lidas de frente para trás ou de trás para frente. Então aqui eu comentei, mas se você quiser testar, é só descomentar e ver qual é o resultado que está sendo nessa variável, tá? Então aqui agora a gente faz a análise se as vogais são palíndromas, ou seja, se ela lida de trás para frente é igual a ela de frente para trás. Então eu fiz um for aqui de 0 até metade do array de vogais, porque não é necessário eu rodar o array todo. Se eu testar até a metade, ele vai me dizer se é palíndromo ou não. Ô Cláudio, e se for no número ímpar? Por exemplo, se for 9, ele não vai testar tudo, porque isso aqui é uma divisão inteira, né? Ele vai retornar 4, vai fazer até 4. Não tem problema, porque o do meio, ele não precisa ser comparado com ele mesmo. Se eu colocar mais um aqui, eu vou comparar o do meio com ele mesmo, que vai dar a verdade. Mas se eu não comparar ele, como ele está no meio, caso seja ímpar, ele também não precisa ter um outro igual a ele, porque ele é o central. Eu posso ter, por exemplo, 3A de um lado, 3A de um outro e um E no meio. Não tem problema nenhum, tá? Eu posso ter também só 3As de um lado e 3As do outro, também é palíndromo do mesmo jeito, beleza? Então, o que eu faço aqui? Então, eu vou ter que comparar o índice I, né? Que inicialmente é 0, depois 1, depois 2, depois 3, com o inverso dele. Ou seja, eu tenho que fazer uma forma de comparar esse Uzinho aqui com o último U. Depois comparar o segundo A com o penúltimo A. Depois comparar o terceiro A com o antepenúltimo A. Então eu tenho que fazer uma forma que eu gere um novo índice aqui, um índice reverso, de acordo com o índice que eu estou. Então é simples, é um cálculo matemático aqui, que eu pego o tamanho da minha string, nesse caso aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diminuo uma unidade, porque os índices iniciam em 0. Então o índice desse U é 0, desse A é 1, desse outro A é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os índices nesse caso vão de 0 a 8, diminuo 1. E subtraio de I. Então para quando o I é 0, eu vou comparar o de índice 0 com o de índice 8. Quando o i for 1, eu vou comparar o do índice 1 com o do índice 7. Eu estou subtraindo de i. Quando o i for 2, eu vou comparar o do índice 2 com o do índice 6. Quando o i for 3, eu vou comparar o do índice u com o do índice com esse aqui, que é 5. Tá? Então a comparação sempre vai sair correta. Então, eu já tenho agora como achar o índice reverso e o meu índice normal, que é o i. Eu comparo os dois. Se em algum momento eles derem diferente, é porque essa palavra não é palíndroma. Ela não é igual de trás para frente ou de frente para trás. Então, se já falhou algum caso, eu já posso sair do laço. Posso interromper o laço e dar minha resposta porque já falhou. Então, enquanto não entrar nesse if, eu vou procurando. Se ela for palíndroma, vai rodar até o final o laço. Se não for, em algum momento ele vai sair. E eu tenho uma variável do tipo booleano aqui, que guarda verdadeiro ou falso. Tá? Inicialmente eu considero que é verdadeiro, que a palavra é palíndroma. Ela só vai deixar de ser se ela entrar dentro desse if em algum momento. Ou seja, o índice, se a variável, se a letra que está no índice i, no momento, for diferente da letra que está no índice inverso, que eu já mostrei como é que a gente faz o cálculo. Por exemplo, aqui seria o índice 0 com o índice 8, o índice 1 com o índice 7. Se eles forem diferentes, então eu vou entrar dentro do if e eu vou setar a variável palíndromo para falso e eu vou sair do laço. Tá? Essa variável, então, ela vai imprimir no final de tudo, se ela for verdadeira, o conteúdo dela for verdadeiro, vai imprimir sim, dizendo que essa risada é palíndroma, ou seja, as vogais de dentro da risada ela é palíndroma. Se tiver entrado aqui dentro do if e CT palíndromo para falso,
ele vai para o else aqui e vai imprimir que não, que essa risada não é palíndroma. Então vamos fazer um teste para ver se funciona direitinho, tá? Vou fazer um teste até com o nome do próprio programa mesmo, tá? Vou aqui compilar e executar. Vou mudar aqui a interface para capturar a janela do novo do cadê, meu Deus? Acho que é essa. Capturar a janela da execução do sistema, não é essa. Console, é essa. Então aqui agora eu vou digitar um texto para ver se está funcionando, né? Vamos fazer o teste. Vou digitar a mesma coisa. RU, AA, U, HA, HHU, AHU. Acho que eu digitei certo. Então ele deu sim, que é palíndromo, tá? Então agora eu vou fazer teste, digitar uma outra coisa, né? Executar. Não preciso compilar novamente, porque digitar aqui outras coisas nada a ver. Ele vai dizer que não, tá bom? Só para título de curiosidade, executar. Eu vou fazer aquele exemplo que eu falei. Se eu digitar, por exemplo, isso é um palíndromo, né? Sim. E se eu tiver quantidade de pares, também ele vai reconhecer, tá? Por exemplo, 1, 2, 3, 4 As, ele também reconhece que é palíndromo.